crianças, hoje nós começamos a unidade 2 da apostila de História e Geografia, Brasil, um país de muitas diversidades. Nessa unidade a gente vai estudar a diversidade social e cultural do Brasil, entender a formação da população brasileira, perceber a influência de outras culturas no nosso país e também perceber os contrastes sociais existentes no Brasil. E já falando em contraste social, a gente começa essa unidade analisando essa imagem. Do lado direito, nós temos a imagem da favela na cidade de Salvador e do lado esquerdo nós temos, na mesma cidade também, a Avenida Vasco da Gama. Essa foto foi tirada em 2018. Então, antes de vocês responderem as perguntas que estão ali do lado direito, eu quero que vocês analisem bem. Há um contraste social nessa imagem? Que tipo de contraste social? O que é um contraste social? Entender que há diferentes realidades e que em muitas delas há uma desigualdade social bem grande. E aí vocês vão responder as 3 perguntinhas que estão do lado direito. Como descrever a população brasileira? Como nós já estudamos, os grupos humanos eles se desenvolveram em diferentes lugares do mundo ao mesmo tempo, daí eles criaram os modos de vida e culturas próprios e originais. Muitas vezes, por motivos diversos, esses grupos se encontram e formam uma população marcada pela diversidade, como é o caso da população brasileira. Então, a nossa principal característica é a diversidade. Quando a gente observa o nosso povo, é possível perceber diferenças físicas e culturais entre as pessoas. Essas diferenças são o resultado da mistura de diversos povos que se encontraram aqui no Brasil, em território brasileiro, especialmente os indígenas, os africanos, os europeus e asiáticos. E essas diferenças, elas resultam em miscigenação. Então, aqui eu tenho uma imagem que melhor configura o que é a miscigenação, o que é essa mistura étnica, Já que falamos de miscigenação, a gente vai estudar um pouquinho dos povos, que são responsáveis por essa diversidade toda da população brasileira. Então, a gente começa falando dos povos indígenas do Brasil, que são também conhecidos como os povos originários, porque eles foram os primeiros a habitar o atual território brasileiro. Há pouco mais de 500 anos, havia cerca de 1.000 povos diferentes aqui, que contabilizavam em torno de 5 milhões de pessoas. Eles tinham características comuns, como a vida integrada à natureza, caça e pesca, as línguas, crenças, práticas, só a forma de organização que diferia um pouco de povo para povo. Além dos povos indígenas, nós temos também a mistura de povos europeus e asiáticos na nossa miscigenação. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os imigrantes na formação do país. Então, nós tínhamos os indígenas aqui em terras brasileiras e o primeiro povo a invadir o nosso país, vocês já estudaram isso, foram os portugueses. Além dos colonos portugueses, outros grupos europeus também tiveram grande importância na formação da população brasileira, que são os imigrantes. Então, nós temos aqui, como imigrantes, o Brasil recebeu italianos, alemães, espanhóis, poloneses, entre os séculos 19 e 20, entre outros, Eles vinham em busca de melhores condições de vida. Aí nós recebemos também asiáticos como os libaneses, japoneses, chineses, também desembarcaram por aqui nesse período. E os africanos também, e aí eu vou falar sobre eles logo mais. Aí aqui nós temos uma imagem de imigrantes europeus trabalhando numa lavoura de café em São Paulo em 1930. Depois da leitura dos textos, vocês vão responder 2 questões. A primeira é que povos contribuíram para a formação da população brasileira. Então tá bem fácil, vocês vão escrever sobre todos os povos que aqui chegaram no nosso país e contribuíram para a nossa miscigenação. E na número 2, se houver algum parente, amigo, familiar que vocês conheçam, que tenha descendência de algum desses povos, vocês vão escrever quais são. Minha mãe, um exemplo, minha mãe é descendente de italianos, tá? Então, mais ou menos isso. Vocês sabem que há uma diferença entre a palavra índio e a palavra indígena, e só uma delas é a mais adequada para se referir ao nosso povo nativo? Índio, quem deu esse nome de índio foram os portugueses quando eles aqui chegaram. Eles achavam que eles estavam nas Índias porque era esse o caminho que eles estavam procurando. Então, eles não tinham noção de que eles estavam num continente totalmente desconhecido. Então, eles começaram a chamar os índios por causa disso, porque eles achavam que eles estavam nas Índias. Já indígena quer dizer originários de uma região, é uma palavra que vem do latim.
ou aqueles que pertencem à própria terra. Por isso, indígena é a forma mais adequada para nomear os povos indígenas. Então, os indígenas no Brasil hoje, a resistência e a luta por direitos. Então, devido a muitos conflitos por terra, provocaram a morte de milhões de indígenas. Então, como eu falei um pouquinho anteriormente, havia naquela época em torno de 5 milhões de indígenas. Hoje, há cerca de 300 povos distribuídos pelo país que reúnem em torno de 900 mil pessoas. Né? Essa diminuição drástica dos povos indígenas se deve, entre outros fatores, ao genocídio, né? Essa matança de índios, as doenças que os portugueses trouxeram, os europeus, aliás, trouxeram aqui para o nosso país, e também o crescente avanço sobre os territórios indígenas com o objetivo de explorar todos os recursos naturais. Então, por isso que para que os povos indígenas eles sobrevivam e sua cultura e o seu modo de vida sejam mantidos, é necessário que haja garantia de direitos e a valorização por parte da sociedade e do Estado brasileiro. Aqui nessa imagem nós temos a foto de uma celebração de guerra realizada pela aldeia Calapalo no Parque Indígena do Xingu. Essa foto foi tirada no Mato Grosso em 2016. Na página 207, vocês vão responder duas questões sobre os povos indígenas, né? A primeira, porque a população indígena brasileira é muito menor hoje em dia em comparação ao que era cerca de 1000 anos atrás. Então, lembrem-se do genocídio, das guerras que aconteceram e respondam em torno disso. Número 2, observe o mapa, aquele que está na página 206, né? Um mapa que retrata a quantidade de povos indígenas do Brasil em 1500. E na página 207 também analisem a figura e responda: os povos indígenas são iguais ou diferentes entre si? Tá fácil essa de responder. Povos africanos no Brasil e a sua origem. Atualmente, o Brasil é o país com a segunda maior população negra do mundo, atrás apenas da Nigéria, que é um país africano. Como que isso foi possível? Ao longo da colonização, milhões de africanos foram trazidos para trabalhar como escravizados no território brasileiro. Eles tinham origem em diferentes povos, como os bantus e os sudaneses, vocês vão estar lendo isso no texto da página 209. Estima-se que cerca de 5 milhões de africanos foram trazidos forçadamente, né, aqui para o Brasil na época como escravos. Outros ainda foram levados para a América do Norte, para o Caribe, para a Ásia, para a Europa. E a nossa cultura foi incrivelmente enriquecida por essa migração forçada. Ela nos marcou profundamente, marcou a nossa população, a cultura, a sociedade. E toda essa cultura africana, ela passou a ser agregada na nossa história. Um exemplo disso é a distribuição étnica da população brasileira atualmente. As regiões portuárias, que eram aquelas que recebiam os africanos no período de escravidão, como Rio de Janeiro e Salvador, contam ainda hoje com grande população afrodescendente. Na página 209, vocês vão estar lendo um pouco de cultura e de resistência, e vocês vão estar vendo também sobre os quilombos, né? Os quilombos eram uma comunidade para onde os escravos fugiam em busca de liberdade, e lá nos quilombos eles criavam uma comunidade com cultura própria, eles preservavam as tradições e as crenças de origem africana. E os descendentes atuais que ainda vivem nesses espaços, nesses quilombos, eles são chamados de quilombolas. Página 209, duas questões. Número 1, que eram os quilombos, qual era a sua importância entre os africanos escravizados? E a número 2, a população brasileira foi formada por processos de miscigenação, migração e extermínio. O que significa cada uma dessas palavras? E você concorda com essa afirmação? Se sim, por quê? E se não, por que também? Os povos da floresta, também conhecidos como as populações tradicionais, além de vários povos indígenas, vivem na Amazônia também os seringueiros, os castanheiros e os ribeirinhos. Esses povos, eles têm a cultura e o modo de vida deles relacionado à floresta amazônica. Então, todo o modo de vida deles é adaptado às condições naturais da floresta. Eles têm muito conhecimento sobre a floresta, sobre como fazer a melhor utilização da sua biodiversidade. Eles conhecem plantas que podem ser utilizadas na fabricação de medicamentos, de cosméticos.
tanto a cultura quanto a visão de mundo deles, ela está relacionada à floresta, às árvores e às suas dinâmicas. As atividades que eles exercem na floresta são a caça, a pesca e principalmente a extração do látex e da castanha do Brasil. Essas atividades que eles realizam, todas elas são praticadas com baixo impacto ambiental. E aí eles retiram aquilo que eles precisam da natureza, causam um impacto pequeno, né, para preservar o lugar em que eles vivem. E aí eu tenho essa imagem aqui, ó, que é o de um seringueiro extraindo látex em Tarauacá, no estado do Acre, em 2017. Página 211, as últimas questões de hoje. Então, número 1, quem são os povos da floresta? Número 2, na prática das suas atividades, os povos da floresta procuram respeitar e proteger ao máximo o meio ambiente? Já vimos que sim, mas respondam por que eles fazem isso. E número 3, respondam, apenas as populações tradicionais devem se preocupar em preservar a floresta amazônica? Só o povo da floresta que tem que se preocupar com isso? Nós não temos que nos preocupar? Pensem a respeito e respondam. E por hoje é só, até a próxima aula, continue se cuidando.